Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos à nossa conversa de todas as terças-feiras. Nós estamos aguardando, o Instagram está informando as pessoas que nós estamos começando esse vídeo ao vivo. Boa noite, Maria Bernadette Carvalho, seja bem-vinda, Berna. Vamos aí aguardando a entrada das pessoas para a gente começar a nossa conversa. E hoje nós vamos falar sobre o papel do poder no adoecimento mental. Tanto voltado à questão de buscar o poder, quanto à questão de enfrentar as razões do poder. Então, nós temos aí uma grande abordagem sobre um tema extremamente presente na vida da humanidade. Sejam bem-vindas, Margarete Cesarino, Rafaela Monteiro, 520 entrou aí. Boa noite, Ana Lúcia. Sejam bem-vindos à nossa conversa dessa noite sobre um tema certamente bastante atual e presente na nossa história da vida, né? Célia Regina Cabral Nove, boa noite, porque o poder é uma das marcas da humanidade, né? Uma das coisas que faz parte da realidade da humanidade em todo o tempo da história. E o nosso objetivo é fazer um enfoque voltado às questões da saúde mental, sempre vinculando as coisas também dentro da visão da espiritualidade. Boa noite, H. Chaves Alves. Boa noite, York Damana E. Boa noite, Milene Rezende Tolentino, Jordélia Assis, Nails, boa noite, Marilda, 981111, sejam todos bem-vindos. Lembrando que a nossa conversa está aberta para a participação de todos vocês. Vocês podem trazer comentários, podem trazer perguntas. O nosso objetivo é compartilhar informações, compartilhar ideias. Boa noite aí, Cicélia, seja bem-vinda, minha querida. Olá. Então vamos começar a nossa conversa. A gente já começou um pouquinho atrasados. Nós estamos aqui organizando a nossa mesa, a gravação. Vamos trazer aquilo que a gente acha importante para a gente refletir. Certamente, o poder é um campo de grande desafio e de muita queda para todas as criaturas na humanidade. A gente caminha à busca do poder o tempo todo. As criaturas, desde as crianças menores até a idade, né, mais avançada, nós sempre estamos buscando uma forma de poder. E o poder, ele está vinculado, muitas vezes, quando a gente fala de adoecimento, ao orgulho. Mas o nosso enfoque, hoje principalmente, é da gente pensar nas questões do poder na nossa vida, na nossa relação interpessoal, nas relações dentro da sociedade e nas relações
dos agrupamentos maiores, dos países, as nações, as diversas culturas, porque nós sempre, quando falamos de relação humana, nós vamos conviver com a questão do poder. E lembrar que a política do mundo, quando a gente fala de espiritualidade, ela é um tanto diferente da política dentro da perspectiva dos ensinamentos milenares, sejam eles advindo de que grupos forem, eles sempre pensaram em uma observação da política de uma forma mais interna, mais transcendente. Não nos esqueçamos que, estando no Ocidente e lembrando os grandes sábios do Ocidente, e entre eles Platão, Platão tem um livro que é a República, e esse livro ele se preocupa em trazer a visão que Platão tinha das relações políticas das criaturas a partir da filosofia. E é um livro muito interessante, porque ele nos traz ideias e reflexões sobre a relação do homem com o próprio homem e como que a sociedade deveria atuar dentro da visão daquele grande sábio para a construção das polis, né, das cidades, dos grupos e comunidades humanas. O poder do homem é como um homem numa montanha russa. A montanha russa tem inúmeras sinuosidades. E nela, né, a gente pode refletir que o poder, né, ele tem uma exigência imensa, um esforço imenso para se subir. E geralmente essas subidas, frutas de muito esforço, elas são seguidas de quedas vertiginosas. Então, o poder, ele sempre caminhou de mão em mão. E todas as vezes que o poder fica na mão de alguém que é um tirano, um ditador, ou na mão de um grupo extremista, seja ele de que ideologia for, ele apodrece na mão dessas pessoas e se transforma numa grande doença social. Quando a gente fala em poder, a gente fala de busca de ter algo, de conquistar algo. E nós devemos nos lembrar que quem diz que tem o poder, ele se esquece de um provérbio que é verdadeiro, que não se tem aquilo que se pode perder. A gente só tem aquilo que ninguém pode nos tirar. O resto a gente retém. A gente tem as mãos temporariamente e isso vai mudar certamente de lugar. Mas todo esse construto, ele traz para a criatura humana uma energia de busca, de crescimento, de transformação. Nós não podemos ver o poder o tempo todo de uma forma negativa, né? Mas
ao mesmo tempo, ele constrói na vida das criaturas muita ansiedade, muita angústia, muito medo. E essa angústia, essa ansiedade, esse medo, se ele permanece muito tempo em nós, ele se transforma numa doença. Então, se de um lado o poder sempre foi uma cenourinha, né, para treinar determinados animais para eles caminharem à frente, ele é também um elemento estressor que adoece o indivíduo, adoece as suas relações pessoais, adoece a estrutura familiar e adoece, né? Não só pode, mas adoece as estruturas de comunidades, de nações e de culturas que buscam esse poder o tempo todo. Então, um grande problema é que quem busca o poder, as pessoas que buscam o poder, elas se enchem de expectativas. Elas esperam inúmeras coisas e muitas dessas coisas, ou a maioria dessas coisas, elas não vão permanecerem, elas não vão se fazerem constantes. E nesse sentido, nessa questão, as pessoas se frustram. E dependendo da maturidade ou da imaturidade da criatura, essa frustração vai causar um sofrimento psíquico maior ou menor. E todas as vezes que a gente fala em sofrimento psíquico, a gente fala de uma dor emocional. E essa dor emocional, ela pode ser uma dificuldade que o indivíduo vai ter que trabalhar, mas ela pode ser também um fator desencadeante para as pessoas que já trazem a possibilidade do adoecimento em saúde mental e esse fator ser um fator que desencadeia ou que agrava os transtornos mentais. Então, o poder, ele adoece quem o busca nesse sentido, e todas as vezes que o poder chega em alguma mão, e todos nós vivemos esse desafio, todos nós, esse poder, ele, na maioria das vezes, é mal usado, ele tem uma postura passional onde o indivíduo busca ser servido e servir as pessoas que ele gosta e fazer desse poder um abuso contra aqueles que ele não quer bem ou que ele considera como inimigos, e esse poder também vai trazer um medo, uma angústia, um sofrimento para o outro. Nós não temos como falar de poder, né, sem pensar nessa perspectiva e o quanto que isso adoece. E alguém pode falar assim, mas é o poder político? Não, nós vamos aqui ver diversos poderes. É o poder em si. E nós não podemos falar das criaturas
que se encontram em situações de poder social, familiar, é como se a gente não tivesse a mesma oportunidade de estar naquele lugar e com grande probabilidade de agir da mesma forma. Muita gente, eu já falei sobre esse tema diversas vezes em aulas sobre saúde mental e espiritualidade, em seminários sobre saúde mental e espiritualidade, em outros palestras, em outros trabalhos falando sobre adoecimento, e me dizem assim, mas as pessoas querem poder para serem livres. E aí a gente tem que pensar de como que é a questão do poder. Porque o poder ilusoriamente é visto como algo que eu conquistei. Mas, na verdade, o poder é algo que as pessoas ao derredor me permitem viver. Como é que é isso? Né? Alguém pode perguntar. As pessoas só se fazem poderosas porque os grupos que estão ao redor delas e que já são por si só um indivíduo, um número maior, por ser um grupo e ele uma individualidade, permitem que esse poder caminhe nas mãos daquela pessoa ou daquelas criaturas. Né? E essa questão de associar o poder à liberdade, isso é ilusório. Porque uma coisa que a gente vê constantemente é que todas as pessoas que anseiam e alcançam qualquer tipo de poder, elas passam a ter medo de perder o poder. Então, a primeira coisa é que, inconscientemente, essas pessoas têm dentro delas, né, a consciência, muitas vezes inconsciente, de que o poder não vai ficar o tempo todo nas suas mãos. E uma forma que a gente busca para manter o poder é angariar pessoas que sustentem o nosso poder. E essas pessoas, elas carregam dentro delas algumas falsas premissas. Primeiro, que o outro é grande e que ela é incapaz de ser grande. Que o poder foi feito para alguns e que ela talvez não seja algum desses que mereça poder. E aí esse sentimento de menos-valia e de fragilidade é usado pelas criaturas que querem e buscam o poder. A grande maioria, e aí vamos começar dentro do lar. Nós ainda vivemos uma cultura machista. E os homens crescem e acreditam
que eles têm poderes que as mulheres não têm. Isso está mudando? Mudando muito devagar, mas está mudando. E o medo, né, de perder o poder, o medo de se perceber frágil, faz muitas vezes aquilo que nós vemos todos os dias como notícia, que é o crime passional, é o homem que agride e que mata a mulher porque ela desafia o seu poder e ela coloca, né, ela evidencia socialmente que ele não é tão poderoso como ele pensa. Então, a única forma que esse indivíduo, na sua fragilidade, ele entende para manter o seu poder ilusório é calar o outro através da agressão e da morte. Então, as pessoas, né, quando conseguem fazer esse raciocínio, elas descobrem que as pessoas que acreditam ter poder não têm, e que ela que se achava sem o poder, é nas mãos dela é que esse poder existe. Ou porque ela atua, ou porque ela permite que o outro haja no lugar do poder. E a ilusão, né, de que o poder da liberdade, né, a gente tem muito claramente uma frase de um autor desconhecido, eu não me recordo, que ele diz o seguinte: não se é livre aquele que, para agir, tem que atender os interesses dos que lhe sustentam o comando. Então, o indivíduo que acredita que tem poder e tem liberdade, ele tem que questionar isso. Porque se para ele se manter no poder, ele tem que atender os interesses do outro, ele tem que se submeter às outras criaturas, ele não é livre, né? Ele não é livre. E o poder não é dele, porque ele tem que brigar profundamente para se sustentar no poder. O poder, né, essa falsa colocação, ele adoece a pessoa profundamente. Profundamente. Eu falo que o poder envelhece. É só ver os governantes do mundo, o quanto que, para se sustentarem no lugar aonde estão, no status quo aonde ficam, eles se envelhecem, porque há um comprometimento energético, tanto físico quanto emocional, e esse comprometimento, ele agride, né, a sua estrutura. Então, nós temos que entender isso. Nós precisamos perceber isso. Por que perceber isso? Porque tem muita gente sofrendo porque ela quer mandar no lar, ela quer mandar numa estrutura social, numa instituição, e ela não consegue perceber que ninguém, primeiro, ninguém faz nada sozinho, e que ninguém fica sob o poder, né, o tempo todo, como ninguém fica com o poder o tempo todo,
e que se eu só fico no lugar de poder porque as pessoas que eu acredito estarem sob o meu comando aceitam o meu comando. Um general, quando ele dá ordens, ele só tem o poder porque os seus comandados, o seu exército, tacitamente por um trabalho que pode ser levantado, se é de lavagem cerebral, se é de hipnose, se é de indução, se é de educação, eu não vejo nesse lugar, se é uma instrução repetida que se transforma numa ordem hipnótica, né? Eles aceitam o poder daquela voz. Porque se um batalhão resolver que não vai fazer aquilo, eu não tenho nenhum general que vai obrigar o batalhão a fazer aquela coisa. Então nós vamos pensar, né, que a gente precisa rever os nossos conceitos. E que quando a gente pensa em saúde mental e o papel do poder, o poder incomoda e traz desafios que são agentes estressores muito mais do que as pessoas imaginam. E tudo isso reflete na nossa saúde. Quando há um excesso de poder, ou quando há ausência de um comando, de um referencial, tudo isso dificulta. E o grande problema é que, na ausência de um referencial, nós vamos ver que, em breve, né, um ditado, né, que quando o galo não canta, a galinha toma o puleiro e canta no lugar do galo. Canta de galo. Vai sempre alguém estar buscando esse poder. E um grande desafio é você saber usar desse poder com valores éticos verdadeiros, não só um verniz social, como muitas pessoas dizem. E quando esse verniz social desaparece, né, quando dentro do lar o, o homem ou a mulher que coordena esse lar perde o verniz social e começa a atuar com violência, com desrespeito ao outro, aí a gente já não está mais no poder. A gente já está falando de tirania. A gente está falando de algo que é muito, muito, muito adoecedor aonde ele se apresenta. E a gente tem vários campos de poder. Né? Nós lembramos muito do poder político, mas a gente tem o poder econômico, nós temos o poder religioso, né? As religiões exercem um enorme poder na nossa vida, né? Ela busca, a partir de uma ideia espiritual, às vezes grandiosa, as comunidades religiosas
transformam essas ideias e esses ensinamentos em ferramentas para que um grupo, né, uma elite religiosa, comande as outras criaturas e tirem vantagens desse lugar e coloquem essas pessoas com bastante dificuldade. Mas nós temos o poder intelectual, nós temos o poder da beleza, né? E tantos outros que a gente ainda vai comentar aqui, mas nós vamos ver que o poder ele é muito mais presente e ele está o tempo todo na nossa vida, e como algo que está presente na nossa vida o tempo todo, ele tem um componente cognitivo, a compreensão que eu tenha dele, se ela é ilusória ou se ela é verdadeira, isso vai variar, né? E tem um lado emocional, né? O, o desejo de viver esse poder, o prazer que é estar no poder, né? Esse prazer pode ser questionado, mas ele é uma verdade e ele precisa ser visto, né? Então, nós vemos o prazer, o poder, ele passando em diversas mãos. E alguém poderia me dizer o seguinte: mas o mundo não precisa de líderes. Olha, o líder não é o indivíduo, pelo menos o que eu tenho aprendido constantemente, não é o indivíduo que manda. O líder é o que comanda a partir do seu exemplo, da sua postura. Eu lia há alguns dias atrás um livro sobre liderança, né? Hoje eu trabalho com consultoria em saúde mental, em gestão de pessoas, e era um livro de dois autores, eu não me recordo o nome deles agora, são estrangeiros, chama Como Liderar, e eles apresentam um trabalho que perguntaram a liderados, que eles são líderes, são gestores menores, mas que também são líderes, qual é a principal característica que um líder tem que ter. E a principal característica que o líder tem que ter são valores. E os valores que eles falam são valores éticos. Então, esses valores não cabem nos interesses mesquinhos e egoístas da humanidade, não cabem nos desmandos da atuação, não cabem na manipulação das pessoas através do uso da fragilidade do outro, ou do uso da mentira, ou do uso da violência. Líderes não se encontram nesses lugares. O que a gente tem nesses lugares são chefes. Então, o poder é um lugar de um chefe. O líder, ele é muito mais que um chefe. Então, nós não estamos precisando, né, a sociedade atual, inclusive, ela não está precisando de chefe. Chefe está sobrando no mundo e eles andam brigando constantemente em todos os lugares. O que nós precisamos de líderes, e infelizmente faltam líderes ao mundo atualmente, né?
nós estamos vendo aí uma situação muito mais complicada. Então, quando a gente fala de poder e a gente vai buscar o significado de poder, o poder é o direito de deliberar, de agir, de mandar, é a faculdade de exercer a autoridade, é a soberania e é a posse do domínio. Então, o poder envolve inúmeras coisas, né? E você vai ver dentro do próprio lar uma briga de poder constante. Muitos casais, eles convivem com relações desafiadoras, estressantes, por causa do tempo todo se disputa quem tem o poder. E quando isso acontece, a gente vai ver, através do trabalho terapêutico, que ali, né, só há comandantes, não há líderes. Porque o homem ou a mulher que são líderes, eles conseguem ser sem precisar colocar essa questão da soberania, do domínio. Eles dominam não porque eles agem fazendo a força, é porque eles em si são fortes e são força por si só nos seus atos, nas suas palavras, nas suas expressões da vivência. Então, quem tem o poder nesse sentido adoecido tem uma necessidade muito grande de dizer que ele tem poder. E todas as vezes que eu ouço isso no trabalho terapêutico, que eu vejo homens ou mulheres falando que quem manda em casa sou eu que tenho poder, eu me lembro de uma música, de uma música popular brasileira que fez muito sucesso na, na segunda metade do século passado, que dizia que o homem que diz não é. Porque quem é mesmo não diz. Então, quando eu preciso reafirmar o tempo todo que eu sou poderoso, é porque eu não sou poderoso. Como quem tem que dizer e faz questão de dizer ao mundo que é bom, essa criatura necessariamente não é bondosa. Porque as pessoas boas verdadeiramente, elas não se apresentam nesse lugar. Um pai que tem que dizer para o filho que quem manda na casa sou eu porque eu que pago as contas, ele não tem autoridade. Porque se ele tem autoridade, e a palavra autoridade, se vocês lerem, ela é se dividida, ela é a idade do autor. Ela fala de maturidade. Um homem maduro, um homem que exerce o seu papel de liderança na família, ele não precisa falar. Eu ouço e ouvi a vida inteira pessoas dizerem assim, mas na minha época o pai me olhava e eu tinha medo e a gente fazia. Quem tem poder verdadeiro não exerce poder pelo medo.
Os que exercem poder pelo medo são os valentes. E eu costumo dizer que os valentes é uma categoria dos covardes. Sei que a expressão é muito forte, mas ela é real. Valente é quem consegue bater em criança, em deficiente, em velho, no indivíduo mais fraco. Ele não consegue enfrentar o igual. Ele não consegue lidar com as pessoas que têm o mesmo valor, que estão na mesma situação e na mesma condição. E essas pessoas, elas sofrem muito, muito, muito. Nesses mais de 43 anos, eu já atendo um monte de valente. Um monte de gente que tem que dizer para o mundo que ele tem poder, que ele tem poder por causa do dinheiro, ele tem poder pelo cargo que ele exerce, ele tem um poder por isso e aquilo outro. Mas essas pessoas, quando alguém enfrenta verdadeiramente o seu poder, elas se vergam, elas se adoecem, elas não dão conta de lidar com isso. As pessoas que se dizem poderosas, elas acreditam numa ilusão, que elas são capazes de controlar tudo através do mando que elas têm. E eu já vi muitas vezes valentes caírem quando eles perceberam que um filho caiu no vício e eles não tiveram a noção de o que fazer antes e que se percebem impotentes quando este filho ele cai numa situação e que ele, com nenhum recurso do seu poder, ele consegue tirar esse indivíduo desse lugar. E aquele indivíduo que é fraco, que é frágil, né, que é doente, falando de um dependente nesse lugar, ele se mostra com a sua postura doente ter mais fortaleza do que ele, não para ele estar bem, para mostrar para o outro que a forma como o outro lida, ele não é capaz de mudar e ter o poder que ele acredita. Então, isso é um grande fator de adoecimento. Por que que as minorias têm incomodado tanto muitas criaturas? Porque as minorias, elas têm descoberto a força que existe nelas. E que se a gente não consegue sozinho, se quando a gente junta vários morões, a gente consegue ter uma força e aí esses indivíduos não tendo como lidar com essa força das minorias, elas fazem o movimento talvez mais adoecido da humanidade, que é tentar tirar força, matando o outro, destruindo a voz do outro. Só que vai chegar um determinado momento que as vozes vão ser tantas que vai ser incapaz de não se ouvir e não ter que ver de uma outra maneira. Nós temos que entender, né, que
história da humanidade é demarcada pelo poder. O poder do território, o poder do alimento, o poder do fogo, o poder da água, né? Quantas lutas na história, desde a pré-história, são construídas com essas coisas, né? O poder, né, de ter uma mulher fértil e, do outro lado, a mulher de ter um homem, né, viril que possa lhe dar uma família, né? O poder de todo esse construto, que não é só o poder político, como muita gente pensa, mas são poderes que estão aí o tempo todo. Quando o ego é muito grande, a briga pelo poder é enorme. Nós vemos em determinadas classes sociais, em determinadas profissões, onde o ego é muito valorizado, essa briga do poder o tempo todo. Isso é visível. Né? O poder social político, onde os políticos brigam o tempo todo. A briga de poder na área em que eu atuo, a área médica, é enorme. Né? A briga de egos numa outra área muito demarcada é na área jurídica, né? Onde as criaturas que estão ali e que às vezes aparentam uma relação amistosa, fazem movimentos, às vezes desonestos, movimentos escusos, para jogar o outro, para que ele se mantenha no poder. E nesse sentido, a gente tem uma forma de construir um poder que eu falo que é extremamente covarde. E isso eu aprendi observando a relação dos filhos. Muitas vezes a forma que um irmão ou uma irmã tem para se manter em evidência, que isso é poder, eu sou o melhor filho, eu sou o melhor dentro da prole, não é o exercício de ser melhor. É o exercício de fazer e provar para os pais que o seu irmão, a sua irmã, ou que os seus irmãos, no contexto, eles são menos obedientes, menos inteligentes, eles fazem coisas erradas, então a denúncia, a calúnia constrói um lugar de poder, né, que faz que haja um sofrimento muito grande. E isso é muito complicado, porque às vezes esse indivíduo que usa a calúnia, a denúncia constante, escolhe o pai ou a mãe que são mais fragilizados, que têm maiores dificuldades, mais baixa autoestima, e eles envolvem essa criatura e ela não consegue perceber que aquele filho ele se porta de uma forma tão infeliz que a atitude dele vai repercutir mais à frente com distúrbios de caráter e vai refletir na vida dos irmãos com diversas formas de sofrimento, ansiedade, depressão, comportamentos outros por causa da luta do poder. Então, se o poder ele é responsável pelo crescimento da humanidade,
ele é também responsável pela derrocada social e pessoal. Então, nas fases mais primitivas da história da humanidade, o grande poder estava nas forças da natureza, né? Porque o homem não tinha como controlar ou criar elementos para se proteger, então ele, inclusive, transformava em deuses o sol que traz o calor, a chuva, é, é, todos os elementos da natureza dos quais ele não podia controlar e que traziam a fome, traziam é, a doença, a perda da propriedade que se tinha. Depois, né, o poder foi dado a outros seres, em especial, né? Então, muitos animais foram considerados deuses ou semideuses, ainda são. Existem culturas que colocam os animais numa condição de Deus e com mais regalias do que qualquer criatura humana. E aí nós passamos para os seres extrafísicos, os deuses, os demônios, os anjos, os espíritos, né? Os obsessores, que são colocados no lugar do poder, muitas vezes por conveniência, mesmo que seja inconsciente, porque é ele que me faz sofrer, a minha salvação está na mão dele, então eu não tenho que fazer nada se eu adorá-lo, se eu bajulá-lo, se eu der dinheiro, se eu fizer determinadas coisas, ele vai me dar aquilo que eu quero. Então surgem os rituais, as esmolas, as oferendas, todo esse contexto que lida com o poder e que frustra muitas vezes, porque o homem faz tudo isso e nem sempre alcança essas coisas. E isso pode trazer raiva, trazer é, desesperança à criatura. E o poder, ele continua o comando no momento atual. Nós vemos, né, que há uma grande disputa de poder em toda a Terra. E as criaturas às vezes não conseguem perceber o quanto que elas são manipuladas e o quanto que uma postura mais séria, mais resistente, resiliente sua pode protegê-lo dessas ações negativas. Tanto da ilusão de que o poder é algo que vai ser grande e que vai me fazer feliz. Eu não vejo poderosos felizes. Alguém um dia me disse assim, mas uma pessoa rica, ela pode fazer o que quer. Ela não pode fazer o que quer. Ela faz o que quer porque muita gente se submete à força do dinheiro. Se as pessoas resolverem não fazer, as coisas modificam. Eu li há um tempo atrás um artigo de um autor, aí era na área política, que dizia o seguinte: se um país parar a produção do país toda, de 24 ou 48 horas, não tem nenhum poder político que sobreviva. Somos nós que nos permitimos a esse lugar. O imperador Marco Aurélio, que é um dos grandes filósofos estoicos, né,
ele tem uma frase que eu acho muito importante. Ele diz que não há nada feito pela mão humana que o tempo não destrua. E é a mão humana, é a inteligência humana, é a ação do homem que dá o poder a outro homem, que permite ser comandado. Então, o poder, ele não vai viver com o indivíduo o tempo todo. E às vezes, ter que perder o poder é muito pesado. Há um fato da história brasileira que mostra muito bem isso. Quando Getúlio Vargas percebeu que ele já não tinha mais o poder, ele escolheu o suicídio para não ter que enfrentar as consequências dos seus atos. E numa ação de um intelectualismo maldoso, ele colocou o povo, né, para entender que ele seria uma vítima, e ele saiu para muita gente na condição de herói, quando isso não era a verdade. Né? Eu não tenho aqui para discutir a coisa, mas o fato é assim que a gente faz. Né? Quantas vezes a gente usa o nosso poder de uma forma ruim, né? E para agredir as pessoas. Né? E isso resulta em traumas, em sofrimentos imensos para as criaturas. Né? E nós vivemos hoje com novas formas de poder, o do conhecimento intelectual, da palavra expressa, o poder afetivo, quanta gente aprendendo a manipular os afetos para ter poder, e a gente tem o poder dos meios de comunicação que fazem com que grupos sociais estejam hoje no píncaro do poder e amanhã estejam no mais fundo buraco da sociedade. E isso são maneiras que a gente vê como sofrimento. E a obsessão do poder, ela leva à doença. Né? Porque para os que ambicionam o poder, diz Tácito, né, que é um outro filósofo, ele diz, para os que ambicionam o poder, curta é a distância entre o topo e o precipício. E nós vemos as pessoas que estão sobre comandos adoecidos também adoecidas. Adoecidas da ansiedade, do medo, do pânico, da depressão, de outros quadros ansiosos, como, por exemplo, os transtornos obsessivos compulsivos, os transtornos que se constroem da compulsão alimentar, a compulsão de variadas coisas, os quadros de adoecimento pelo álcool, pelas drogas, onde, na verdade, muitas vezes a dor é intensa e eu passo a ter a ilusão de que se eu tiver determinado poder e prazer, eu vou ser feliz, e aí eu adentro ao vício e isso vai me encaminhando para uma situação mais difícil. A verdade é que a gente tem que entender, né, que o poder
ele verdadeiramente ele se mantém não na ação de mandar nos outros, mas na minha autoridade interna, cujo o meu ser é muito mais do que o ter, e o meu ser faz com que eu seja uma autoridade moral, uma autoridade espiritual sobre as pessoas, sem não, nem buscar mandar, mas a minha simples presença, ela modifica as situações. Há uma fala para a gente encerrar, o apóstolo Paulo diz que o amor do Cristo nos constrange. E é importante a gente entender isso, porque alguém pode entender constrangimento de uma forma negativa, né? Os tiranos nos constrangem, né? As pessoas inadequadas constrangem os seus grupos sociais pelas suas atitudes infelizes. Mas uma postura da grandeza do Cristo e de outros mártires sociais que nós conhecemos, elas nos constrangem a tomar atitudes maiores. Então, se alguém se transforma num verdadeiro cristão, é porque o amor do Cristo constrange ele, cobra dele esse lugar, né? Não cobra falando, mas a força é tão grande que eu me vejo provocado a me mudar de lugar. Então, se eu quero ter poder enquanto pai, enquanto mãe, enquanto educador, enquanto representante social em que lugar for, eu serei poderoso enquanto os meus valores superiores forem maiores do que dos meus comandados. Porque quando eles perceberem a minha farsa, a ilusão do meu lugar, ou a minha mentira, todo o poder vai desaparecer. E é assim que muitas famílias se modificam de estrutura quando descobrem que aquele que era visto como um indivíduo de poder, a sua atitude não era a atitude real que a gente precisa para modificar a nossa vida. Espero que essa abordagem possa nos fazer pensar em algumas coisas. Onde está o meu poder? Como eu tenho exercido os cargos de poder da minha vida, sejam cargos familiares, cargos institucionais, cargos sociais, da cultura, do comando do meio de comunicação, seja da política, da religião. Como eu tenho exercido isso? Como é esse lugar de liderança? E esses líderes que verdadeiramente têm poder são incômodos. Nós convivemos há pouco tempo com um grande líder social, né, e que incomodou tremendamente as pessoas, que foi o Papa Francisco, que abriu mão do anel, abriu mão dos sapatos especiais, das roupas diferenciadas, de um lugar suntuoso para viver, e que se colocou como igual por acreditar naquilo que ele dizia,
E esse lugar incomodou a própria cúria da igreja, incomodou as pessoas, porque quando ele trazia suas críticas, isso fazia com que os indivíduos se ficassem incomodados, porque para ele, se você batesse palma ou não, ele estava cumprindo o papel dele. Ele escolheu uma coisa que eu já ouvi uma mensagem dizer, né, que ser simples é a coisa mais barata da vida, mais fácil de alcançar. Quando a gente quer ser complicado, que a gente quer ter muito, ser muito rico, isso fica muito caro para a vida. E não é caro em dinheiro, é caro no sustentar emocional de que aquilo seja vida para nós. Então vamos pensar nisso, né? Muitas pessoas estão aqui colocando, né? A Silvia Apo falou: quem é poderoso de verdade? Né? A gente precisa pensar nisso. Margarete colocando aqui muitas reflexões, com certeza, repensar todos os papéis que desempenho e redirecionar onde é necessário. Todos nós precisamos disso, né? A Silvia colocou: quem é poderoso de verdade não precisa mostrar. Isso é uma verdade, né? Algumas pessoas aí agradecendo, cumprimentando. Nós lembramos, né, que a nossa live não fica gravada no Instagram. A equipe está gravando, ela vai trabalhar o vídeo para ser colocado no nosso canal. Se você não conhece, Dr. Roberto Lúcio no YouTube, que é um canal de saúde mental e espiritualidade que tem centenas dos nossos trabalhos. E vocês podem acessar vários materiais sobre saúde mental e espiritualidade, do ponto de vista biológico, as coisas farmacológicas, as questões psíquicas, as visões espirituais. Lá nós temos entrevistas, tem entrevistas com outras pessoas, vocês vão encontrar no canal entrevistas com pessoas que são conhecidas aí por todo mundo, a Andrei Moreira, a professora Lúcia Galvão, querido o querido Rossandro Klinger, e o Alexander Moreira e tantos outros companheiros que têm nos trazido a sua experiência na sua área, no seu lugar, porque falar de saúde mental e espiritualidade é falar de visão abrangente, de uma percepção que um homem é um ser biopsíquico, sócio e espiritual. Muito obrigado, nós estendemos aí mais um tempo pela importância do tema. Obrigado a todos que estiveram conosco, aqueles que estão nos ouvindo ao vivo. Uma noite de paz, um sono tranquilizador. Aqueles que vão estar assistindo, um bom dia, uma boa tarde através do vídeo. E não se esqueçam, todas as terças-feiras nós temos uma nova conversa. E para encerrar, um beijo no coração de todos vocês. Até mais.